Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Domingo, dia do Senhor, dia de maneira especial de nos encontrarmos com Jesus, de o recebermos e de termos um diálogo mais profundo, porque, de modo muito especial, o Senhor faz de nós sua morada neste dia. Claro, tem missa todos os dias, mas domingo, dia de guarda, dia do Senhor, que a gente não apenas cumpra o mandamento de irmos e participarmos da Santa Missa, mas que a gente possa realmente ter essa certeza no nosso coração que, estando lá, nós estamos nos encontrando com nosso Senhor. Nós estamos o tocando. Nós estamos deixando Cristo tocar em nós. E nós estamos convidando Ele a entrar na nossa casa e fazer desta nossa casa, da nossa vida, a sua morada. Como é lindo o domingo! E hoje o Evangelho vai nos dizer 2 pontos que a gente pode adentrar um pouco mais. O primeiro ponto é Jesus nos dizendo para não julgarmos aqueles que se encontram no caminho, aqueles que estão caminhando com Ele, aqueles que colocam uma força e uma energia para seguir Jesus. Porque a gente precisa ter essa sensibilidade no coração, nós cristãos precisamos ter isso, de saber que nenhum de nós é perfeito. Mas a nossa disposição interior nos move a nos colocarmos a caminho e à disposição de Deus. E isso não nos impede de forma alguma de cair.
isso, estarmos caminhando com Jesus, não nos blinda com a santidade. Na verdade, essa disposição de caminhar com Cristo é o processo para a nossa santificação. E, portanto, não devemos repreender quem está com Jesus. Claro, se a gente tem intimidade, se a pessoa está aberta a receber uma correção fraterna, e correção fraterna precisa ser na palavra, aí a gente deve falar. Se a pessoa estiver num erro, num pecado. Mas perceba que a gente não fala por julgamento. Nunca deve ser assim. Mas a gente fala para chamar a atenção para a pessoa se colocar 100% no caminho que ela escolheu. E isso a gente deve fazer conosco mesmo. Por isso, quando os discípulos encontram alguém expulsando o demônio por meio do nome de Jesus e os proíbem, Jesus fala, não proibais. Não, Jesus fala claramente, não afastai de mim ninguém. Não afastai de mim nenhum dos meus filhos. Por qualquer que seja o critério de vocês. Porque perceba, quem está comigo, fui eu que o atraí. E essa pessoa que está comigo, ela também aceitou o convite. O convite que eu fiz para você, o convite que eu fiz para cada um. Agora, também tem o outro lado. A gente não pode dar ouvido a qualquer um. Então, para saber se a pessoa está mesmo com Cristo, se a pessoa caminha com Jesus, a gente precisa conhecer quem é Jesus. E aqui, não vou adentrar, porque não é o foco de hoje, mas algumas condições precisam estar presentes na pessoa que se diz discípula, que se diz seguidora do Mestre. Então, primeiro ponto, Jesus é homem. Isso é fundamental. Se parte do princípio que Jesus não é homem, se tiram a humanidade de Jesus, cuidado, não é do mesmo Jesus que estão falando. Segundo ponto, Jesus é Deus. Ah, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Existem muitas pessoas que falam de Jesus, falam coisas bonitas e belas, mas não creem que Jesus é Deus, não creem que Jesus é homem. Não é desse mesmo Jesus que essas pessoas estão falando. E um terceiro ponto, e aqui eu só estou colocando as coisas básicas, Jesus morreu, ressuscitou e vivo está. Então, esses 3 pontos precisam estar muito claros no nosso coração, para que a gente, mesmo se não conhecermos a origem daquele que está falando de Jesus, a gente saiba que ele está falando do nosso Senhor, daquele que caminha conosco. E também esses 3 pontos servem para a gente orientar o nosso coração, porque a gente nunca pode duvidar disso. E aí o Evangelho vai finalizar com aquilo que Jesus a todo momento tem falado para nós. Mas é bonito perceber como Cristo coloca hoje, porque Jesus, ele sempre está, a gente pega aí várias e várias leituras, Jesus sempre está anunciando o reino de Deus. Mas hoje, ele vem falar com cada um de nós. E ele fala 3 vezes, né, sobre o reino. Primeiro ele fala vida, depois ele fala vida de novo e depois reino de Deus. Então, para que a gente perceba que entrar no reino de Deus não tem nada a ver com morte. Mas é a vida, e a vida aqui, ó, pode olhar lá na palavra, vida com V maiúsculo. É a plenitude da vida, então a gente precisa crer nisso. Por isso a gente também caminha com o Senhor. E por isso
a gente vai deixando as coisas que nos afastam. Quando Jesus fala no Evangelho, sua mão te leva a pecar, corta, seu pé te leva a pecar, seu olho te leva a pecar, arranca-o. Jesus está dizendo claramente para cada um de nós o que em mim e em você que nos tem afastado de Deus, que nos tem afastado de cumprir seus mandamentos e que nos tem afastado de seguir a vontade do Senhor. O que a gente traz conosco que nos tem afastado desses 3 pontos? E aqui, Jesus fala, meu filho, abre mão disso daí. Meu filho, arranca fora. Mesmo que te doa, mas arranca. Porque é melhor para você. Você arranca isso daí e entra no reino. Não corra o risco, não coloque a sua salvação em risco por nada nem ninguém. Por quê? Porque a salvação é o nosso maior tesouro. Então é importante. Agora, se é uma pessoa, aí tem que ter cuidado, não é simplesmente arrancar, né? Claro, se for a última hipótese, faça isso. Não perca a salvação, não se afaste do Senhor por ninguém. Mas, por exemplo, um casal unido em matrimônio, reze, procure apresentar o amor de Deus para aquela pessoa. Por que eu estou falando matrimônio? Porque o matrimônio, ele é para sempre. Apresente o Senhor, interceda, claro, na medida do possível, mas faça o possível para que você se aproxime cada dia mais de Deus. E no caso dos casados, lembrando que o casal unido em matrimônio, ele tem a responsabilidade de levar um ao outro, levar para o Senhor, e nós casamos com a pessoa, e também a união, ela entra no mistério de Cristo. Então nós somos chamados a isso. Então, lute. Se é um pecado, manda ele embora. Lute, persevere. Porque nada nos afasta do amor de Deus. Mas nada é mais importante do que permanecermos com Ele e um dia entrarmos na vida, no reino do Senhor. O que a gente tenha isso com toda certeza do nosso coração. Que o reino é o nosso maior tesouro. Que Jesus e caminhar com Ele é algo que não tem nada que pague, porque é o nosso maior bem. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor se revela e o Senhor quer se revelar a cada um de nós. O Senhor coloca realmente luz sobre a nossa cabeça, o nosso entendimento, para que a gente te conheça e, te conhecendo, nos apaixonemos e te amemos cada dia mais. Muito obrigado, Senhor. E um detalhe importante, aquilo que nos separa definitivamente do amor e da comunhão com Deus está muito ligado aos mandamentos. Então eu falei aqui sobre a vontade de Deus. Às vezes a gente não tem cumprido a vontade de Deus, mas isso, se for isolado, isso não nos tira do céu. Na verdade, isso nos afasta da alegria do céu já aqui na terra. Agora, os mandamentos, o seguir a Cristo, isso sim, pode comprometer a nossa salvação. Então, não abramos mão de forma alguma. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor
quer também estar conosco. E nós te pedimos, Jesus, para que a gente seja fiel, para que a gente caminhe contigo e para que a gente descubra que o verdadeiro tesouro da nossa vida é a vida em ti. Fica conosco, Senhor, pois precisamos de ti para bem servi-lo, para seguirmos todo o nosso percurso juntinhos de ti. Amém.